Aí eu fiz primeira comunhão, frequentava a igreja quando era pequeno, estudei no colégio católico, mas era aquela formação meio um pouco aguada, que tem tantos colégios católicos que a gente vê que não necessariamente são rígidos, né, na formação. E depois da primeira comunhão eu meio que parei de frequentar a igreja, me afastei. E até os 18, 19 anos eu tinha uma visão bem secular. Então eu não tinha uma perspectiva católica. Eu recebia aquela formação. Meus pais não iam na missa, não frequentavam então a missa. Eu não sabia o que era uma paróquia. Já tinha esquecido como rezava o Pai Nosso. Caramba, esqueceu como rezou o Pai Nosso? Sim. É porque eu tinha basicamente aprendido as orações ou estudado qualquer coisa só para a primeira comunhão. Não tinha tido uma formação católica em nenhum nível, assim. Eu não sabia que era uma paróquia, eu via a palavra paróquia, eu não sabia o que significava. Mas até os 18 ali você vivia o quê? Gostava de ficar em casa, de ler, de sair? Eu ia para as festas do colegial, do começo da faculdade, né? Eu tinha a perspectiva de, sei lá, de estudar. Eu gostava de estudar, sem dúvida. Com 15 anos eu estudava muito economia, na verdade. Mas a minha perspectiva era muito materialista, em geral. Eu pensava as coisas com um viés materialista e eu achava que a igreja era uma instituição, pelo menos é o que me empurraram na escola, né? Que era uma instituição de manipulação, que tinha enganado as pessoas ao longo da história, né? Então eu pensava um pouco assim. Mas na sua mente... Eu não me afirmava ateu, porque eu na minha cabeça sabia, mas eu não vou conseguir provar que Deus não existe também. Então é melhor não entrar não afirmar, né? Nada, mas eu na prática era bem afastado da igreja. Caramba. Agora, aos 15, 16, você já tinha uma certa firmeza do que você pensava em ser como adulto? Não? Então, eu tinha vagamente, comecei a ler livros ali pelos 12, comecei com A Volta ao Mundo em 30 Dias, foi um livro que me encantou, depois fui ler Sherlock Holmes e aí entrei depois Tolkien e tantas outras coisas. Certo. Com 15 anos, eu queria debater com os professores na escola, né? Então, para debater com os professores, comecei a estudar economia, porque eu tinha muitos professores que eram socialistas, eu falei, o oposto do socialismo sei lá, o capitalismo, então eu vou estudar aqui a economia para refutar os professores. E aí chegou a época ali, teve uma série de coisas que foram acontecendo que me começaram a moldar o meu... E a minha cabeça era estudar para ganhar dinheiro, eu não tinha uma cabeça muito fora disso. Tanto que eu lembro que eu entrei no direito, mas a minha ideia já era trabalhar com direito empresarial, com alguma coisa que basicamente era bem... Eu não tinha uma cabeça, exceto materialista, de assim, valores padrão hedonistas... Sim, do mundo moderno. Não acho que eu era pior do que a média dos meus colegas, assim, em termos de valores. Era bem assim na média do que se pensava, né? E aí eu entro ali e aí tem vários fatores. Uma coisa que tem a eleição de 2008 nos Estados Unidos, Barack Obama. E aí eu entro nos fóruns online e aí tem as outras pessoas que eram seculares e liberais e sei lá o quê. E daí eu começo a ver elas escrevendo online e falo, caramba, eu não sou isso, né? Não é possível. Não é possível que essa é a galera. Então isso já é o primeiro choque ali para mim. E aí eu entro na faculdade, a faculdade tem um clima muito inóspito, né? Tem um clima extremamente ideológico e aquilo começa a me frustrar tremendamente. Eu olho para aquilo e falo, caramba, isso aqui é um ambiente muito inóspito, muito estranho, tudo é muito revolucionário, sei lá o quê. E daí eu começo a falar, cara, isso aqui não vai dar, essa galera tá mal. E aí eu começo a ir eu entro na PUC de São Paulo, né? Então isso é a PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que, claro, todo mundo era não católico e anticatólico e usando drogas e tal. E aí aquilo ali me choca bastante e aí eu começo a me refugiar na biblioteca para estudar. Para ler, para tentar entender alguma outra linha, né? E aí as coisas mudam quando eu abro... A história do Barack Obama teve uma pertinência porque eu lembro que na época saíram várias matérias falando que o Barack Obama curava as pessoas com a mão, que ele era um santo, que ele era perfeito e tal. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa na época sobre ele e daí eu descubro que ele, um mentor dele, que é o Saul Alinsky, escreve um livro chamado Regras para Radicais. E ele dedica esse livro ao Lúcifer, né? Tanto que ele fala ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu o seu reino. Aí foi o primeiro momento que eu falei, caramba, a mídia está basicamente mentindo para mim. Porque tem aqui uma figura que a mídia fala que é sacrossanta, sei lá,
E o cara, na verdade, o mentor dele dedicou o livro ao Lúcifer. E muitas coisas que o cara está falando são falsas e absolutamente radicais. E aí aquilo me dá um desgosto com esse tipo de linha que, no meu diagnóstico ali, estava prejudicando a nossa civilização. Claramente, a nossa cultura estava em decadência. E as pessoas fingindo que estava tudo bem, estava em decadência. E aí eu começo a querer estudar também para dar uma resposta para isso. Esses mesmos valores que eu via que estavam em jogo nas eleições da época estavam na minha faculdade. Era a mesma coisa. E eu falei que é alguma coisa errada. E eu falo, bom, é melhor eu começar a ler os grandes autores do passado, porque eles devem ter alguma resposta para isso, né? Então, alguma coisa eles devem me ensinar. E aí eu abro um livro do Platão, que é o Mênon, que é um diálogo, na verdade, sobre intelecção, sobre a doutrina platônica da memória, enfim, uma série de coisas. E tinha lá um trecho falando sobre alma. E aí eu leio aquilo e falo, nossa, alma, né? Será que eu tenho uma alma? Então eu entro numa crise, assim, porque eu falo, bom, será que eu tenho uma alma? O que é isso, né? Será que eu tenho uma alma imortal? E aí eu entro numa jornada buscando as provas da existência de Deus, sabendo se Deus existe. Porque, naturalmente, a pergunta se eu tenho uma alma me leva à pergunta se Deus existe. Sim. E aí, na época, tinham muitos esses debates entre esses neo-ateus e a existência de Deus e provas da existência de Deus. E lendo esses debates, eu lembro que até empilhei vários livros ateus e vários livros que defendiam a tese de que Deus existe, né? E aí eu comecei a contrapor um ao outro. E daí, para minha surpresa, que continua passados 12, 13 anos desse dia, né? Eu continuo com a mesma impressão, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de filosofia, falavam para mim, olha, você entrou aqui com essa perspectiva católica, tomista, eu vou chegar lá como que eu cheguei nela, né? Mas você vai sair daqui, você vai ver várias outras linhas da filosofia e você vai ver como o mundo é mais amplo e como tem coisa que foge. Então, passados 13 anos, eu queria informar as pessoas que, na verdade, eu só estou cada vez mais convicto que a Igreja Católica estava certa, que Deus existe mesmo, que os argumentos ateus são furados e que São Tomás de Aquino estava certo. Mas você pode dizer isso porque você provou a si mesmo. Você fez eu comecei a ler todos e eu estou até agora aberto, tanto que as pessoas, eu falo para as pessoas, eu estou aberto, eu falo para as pessoas, falo, olha, só me mostra um argumento em defesa do ateísmo finalmente bom. O problema é que é um pior que o outro. Vai empilhando e eles vão ficando piores quanto mais eles mostram, entendeu? Sim. Lá no Vilela nunca fizeram um debate a existência de Deus? Fizeram. Eu não participei comigo não. Com você não. Beleza. Tá. E aí eu olhei e eu comecei a reparar o seguinte, que os ateus não conheciam o argumento da defesa da existência de Deus. Eles não entendiam os argumentos cristãos, eles não conheciam, eles não sabiam. E o contrário era verdadeiro. O contrário não era verdadeiro. Os cristãos conheciam perfeitamente os argumentos ateus. Eles sabiam explicar perfeitamente, estavam todos lá. Então, quando eu comecei a contrastar os dois, eu falei, caramba, é muito mais coerente o lado que diz que Deus existe. E eu me fechei no quarto, uma madrugada, com a Suma Teológica. E eu falei, bom, São Tomás de Aquino tiver errado. São Tomás de Aquino é um dos grandes defensores das provas da existência de Deus. Se ele tiver errado dos argumentos da defesa da existência de Deus, se ele tiver errado, eu não preciso acreditar que Deus existe, né? Vamos ver se, afinal, São Tomás de Aquino deveria, pela lógica, ser um monge medieval, retrógrado, ignorante ou qualquer outra coisa. E aí eu começo a ler São Tomás de Aquino e eu passo a noite inteira lendo São Tomás de Aquino. Quanto mais eu leio, mais eu me convenço de que ele está coberto de razão, da sabedoria dele e assim, a coerência é avassaladora, é um negócio surreal, assim, a coerência de São Tomás. E aí quando eu termino, né, esse estudo, que são horas assim, eu tranco a porta e falo, cara, vou horas aqui, eu saio de lá e falo, cara, Deus existe. E eu fico um tempo pesquisando, durante aquela semana pelo menos, porque primeiro eu me convenço que Deus existe, depois eu penso, bom, mas qual religião deve ser verdadeira? Será que eu viro muçulmano? Ou sei lá o quê, entendeu? E aí eu percebo que claramente a civilização, a nossa civilização ocidental é construída pelo cristianismo. Então, uma coisa que vai me chocando que os grandes filósofos, os grandes artistas, então, por exemplo, sei lá, Rafael, a arte de Rafael, a arte de Michelangelo, a arte das catedrais, a arte ocidental era cristã. A música clássica, ela era cristã. Os grandes escritores da literatura, Shakespeare, Dostoiévski, Dante Alighieri, um dos livros
contribuíram para a minha conversão foram os irmãos Karamazov, Dostoiévski, tinha toda uma discussão sobre isso. E aí eu começo a entrar nessa discussão, eu leio Don Quixote na época, eu começo a ter contato com a civilização ocidental, com a grande história da literatura, da cultura, e tudo era tremendamente cristão ou católico mesmo, a maior parte católico. E aí, conforme eu vou vendo essas coisas, eu falo, olha, você vê o tipo de civilização criado pelo Islã, por outras coisas, claramente é muito diferente, os valores são muito diferentes e eles são menos coerentes do que eu estava avaliando na época e continuo avaliando do mesmo modo. E mais ainda, aí vem a questão do protestantismo, né? E daí você olha o protestantismo e olha o catolicismo. E claro que o ônus da prova é muito mais protestante. Em que sentido? O protestantismo surge em 1500. Se você abre uma árvore, é meio óbvio. Você fala, bom, a Igreja Católica surgiu quando? E quando surgiu a Igreja Protestante? São perguntas... E olha que na época eu não tinha viés para nenhum lado, entendeu? Por isso que as pessoas falam, porque você tem um viés católico. Meu viés era tão assim aberto que se tinha um viés para alguma coisa, era anticatólico de origem, né? Uhum. E aí eu olho e falo, mas o problema da defesa do argumento protestante é que, bom, por 1500 anos isso não existia e aí apareceu. Isso. Então ele tem um ônus da prova muito grande, que é mostrar que a história da igreja prévia a esses 1500 anos não seria católica. Isso. E quando mais você estuda a história da igreja, o começo da história da igreja, mais católico fica também. E aí eu entro nessa, né? E aí eu começo a estudar um pouco dessa história da igreja, eu faço na época, tem um site chamado cristianismo.org na época, que hoje é outro domínio, mas que tinha um livro chamado A Educação Segundo a Filosofia Perene, que era muito bom, e eu leio esse livro. E eu faço na época, que depois eu descubro que o autor era o Antônio Donato, né? Mas na época eu não sabia quem era o autor. E eu começo a fazer o curso de catequese do Padre Paulo Ricardo. Na época, o Padre Paulo Ricardo, eu falei isso para ele, né? Que eu peguei uma época que era realmente a imagem muito pior, tinha o catecismo amarelo, assim, era bem o começo do trabalho do Padre Paulo Ricardo. E aí fiz minha primeira catequese com aquilo e comecei na missa. Eu não sabia eu não conhecia ninguém que fosse à missa, então fui falar com a minha avó, que era a última pessoa que eu conhecia que ia à missa há um tempo. E minha avó falou de uma igreja, apareci lá, fui me confessar e aí comecei a frequentar a missa, né? Comecei todo dia na missa. Caramba! E ler essa história dos santos, e aí li um livro chamado A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Esse livro eu li 3 vezes seguidas. Caramba. Me encantei por ele e eu falei, bom, quero viver isso, quero viver essa vida intelectual. Então, a minha jornada na filosofia, na vida de estudos, ela está 100% vinculada à minha conversão. Ela não tem um momento diferente dos dois, né? E foi a partir dali. Depois eu fui conhecendo amigos católicos, conheci minha esposa na PUC. Ela também era estudante de Direito e ela é na missa, então eu encontrei ela lá. Um amigo meu me apresentou ela. Mas, assim, em resumo, nunca houve uma jornada na minha vida de estudos dissociada da fé, né?